E aí pessoal, tudo bem? Pois é, eu fiz um vídeo, caso vocês não se lembrem ou não tenham visto, falando da minha entrevista de doutorado. Pois é, ainda não saiu a resposta, estamos aguardando, não saiu o resultado ainda. Mas eu prometi que ia fazer um vídeo contando um pouco sobre o processo do doutorado, tá certo? Então, vamos lá. Sou a Ludmilla e hoje vou contar pra vocês o meu processo seletivo pro doutorado. Você não sabe o que é doutorado? Você não sabe o que é mestrado? Você não sabe o que é pós-graduação? Você nunca ouviu falar disso? Tá confuso? Eu tô aqui pra explicar um pouquinho pra vocês dessa minha vida, desse processo todo, tá bom? Eu tô no processo seletivo do doutorado porque já fiz o mestrado. De modo geral, as pessoas fazem primeiro, depois da faculdade, né? Geralmente é comum fazerem uma especialização, depois irem pro mestrado, depois pro doutorado. Ah, mas como assim tem que ser? Primeiro, é possível sim ir pro doutorado direto, sem fazer mestrado. Sem fazer especialização, sem fazer nada. O processo seletivo é diferente. Segundo, especialização não é obrigatório. Ah, mas o que é especialização? Mestrado não é uma especialização? Não. Então vamos fazer o seguinte. Vou contar o meu processo seletivo para o doutorado. Quais foram as etapas? Como eu disse aquele dia, eu estava para fazer uma entrevista. Quais foram as etapas anteriores? Em primeiro lugar, inscrição, né? A inscrição abriu aproximadamente em agosto. Bom, aí fiz a minha inscrição, você vê lá todas as etapas do processo seletivo, tem uma taxa de inscrição, assim como vestibular, né? Tem um calendário, um cronograma de tudo que vai acontecer, é importante acompanhar e não perder nenhuma data. Primeiro passo, prova de línguas. No meu caso, nesse doutorado, foi só o inglês. Pro mestrado, era português e inglês. Há alguns outros cursos, alguns outros processos que pedem ainda mais uma língua, às vezes o francês ou o espanhol ou qualquer língua que você fale, além do inglês. Então você já sabe, se você tem interesse em fazer mestrado ou doutorado, português bom, correto, conhecer gramática, conhecer as normas. Segundo passo, tem uma segunda língua, de preferência o inglês, é sempre a preferida, tá? Se tiver mais uma, melhor, porque você vai ter mais chances em relação a outros candidatos e candidatas. Inglês, português, outra língua. Fiz a prova então de inglês, passei nessa prova. A segunda etapa é o quê? Entregar alguns documentos na faculdade. Você no mesmo dia entrega vários documentos. Você entrega o seu currículo Lattes. Lattes, mas não mordes. Lattes com 2 T's. É um currículo online que fica disponível para qualquer pessoa pesquisar, tá bom? Vou deixar o link do meu aqui para vocês. Você tem que entregar uma carta de intenção, ou seja, por que você quer fazer o doutorado, ou por que você quer fazer o mestrado, o que você vai fazer com isso da vida, pegar esse diploma, botar debaixo do braço e vender água de coco na praia, por que isso é importante pra você, quais são as possibilidades que você tem de fazer isso, reais, se você tem tempo pra se dedicar a isso, enfim. Lá nessa carta você vai colocar tudo isso. Junto com a carta, com o currículo Lattes, você entrega o seu projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa. Esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque fazer mestrado ou fazer doutorado significa que você vai desenvolver uma pesquisa. Você vai ser, naquele período pelo menos, um pesquisador, uma pesquisadora. Você vai desenvolver uma pesquisa, tá certo? E é isso que interessa para a academia, é isso que interessa para as universidades, né? Ter pesquisadores e pesquisadoras lá. Ah, mas eu não gosto desse negócio de pesquisa aí não. Ih, esse negócio é muito complicado, não, dá muito trabalho. Meu amigo, minha amiga, o mestrado e o doutorado não é pra você que não gosta de pesquisa, tá bom? Não tem problema nenhum nisso. Você pode se encontrar em tantas outras coisas, você pode fazer outras pós-graduação, outras especializações, mas talvez mestrado e doutorado não seja pra você, tá legal? Precisa gostar de fazer pesquisa, precisa se interessar, precisa conhecer um pouquinho, tá? Então o seu projeto de pesquisa, mesmo que não seja exatamente ele que você vai desenvolver, porque muita coisa muda. Não importa, o importante é que esteja bem estruturado, para mostrar que você sabe fazer uma pesquisa, que você sabe estruturar um projeto de pesquisa, que você conhece todos os passos de uma pesquisa, que você reconhece tipos de pesquisa, metodologias, que você sabe argumentar, você sabe usar a teoria, o referencial teórico que você dispõe dentro da área que você quer estudar, tá certo? Isso é importante. Então, um projetinho de pesquisa bem estruturado, bem elaborado. O que acontece? As pessoas que são os orientadores, os professores e professoras orientadores, que vão analisar tudo isso. Seu currículo, sua carta de intenção, seu projeto. Analisando isso, eles vão identificar algumas coisas, vão olhar e vão se interessar por um ou por outro, vão ficar com dúvidas. E aí, nesse meu caso,
eles chamam para uma conversa, que é a terceira etapa. Só aquelas pessoas que já foram selecionadas, porque algumas nesse processo elas já são eliminadas pelo projeto não estar adequado, não sei quais são os outros critérios, ou o currículo, enfim. E nesse momento eles chamam para uma conversa. É uma entrevista, na verdade. E nessa entrevista eles tiram dúvidas tanto do seu projeto, né, por que você está propondo isso ou aquilo, essa metodologia ou esse autor, quanto de você mesmo, da sua disponibilidade, do seu interesse em fazer o mestrado ou o doutorado, a questão mesmo da sua carta de intenção, né? O que tem lá, o que você, dependendo do que você colocou, eles vão perguntar. Então é importante você ver se você está interessado em fazer um mestrado ou doutorado, isso serve para as duas coisas. É importante você ver quais são os períodos, o período de inscrição, o período desse processo seletivo, quanto tempo leva, quando começa, enfim. Se informa primeiro para você se preparar.